Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós já estamos no nosso penúltimo dia do nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. Hoje nós já estamos no 20º dia e eu creio que esses 20 dias têm abençoado e alcançado muitas e muitas pessoas. Eu oro para que ao final desse propósito, muitas pessoas possam terminar ele mais fortalecidas, mais perto do Senhor, com uma visão totalmente diferente do que orar somente para si, somente para os seus desejos, mas orar também pela necessidade do próximo, orar, pela nossa nação, por outras áreas que muitas vezes a gente não dá tanta credibilidade, muitas vezes fica esquecido, Muitas vezes nós temos o hábito apenas de orar para que Deus nos abençoe a nossa família e abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja. Muitas vezes esquecemos, que é muito mais além, do que apenas orar, por aqueles que nós amamos, não é verdade? Hoje, o tema da nossa oração, na verdade, não é somente a oração, mas também a ação, não é verdade? Será orar pelos necessitados, por aqueles que necessitam. E é algo assim que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito, porque eu gosto muito de fazer algo pelo próximo. Muito me alegra quando eu posso participar de alguma coisa, quando eu posso estar envolvida na obra do Senhor, sabe? Não só indo para a igreja, sentando e ouvindo a palavra, mas quando eu posso fazer alguma coisa, eu posso demonstrar minha fé e o amor de Deus através dos meus atos. Aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 14, versículo 15, eu vou ler assim, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, Tiago ele fala assim, que se eu tenho fé, de alguma forma, eu vou demonstrar essa fé. Não basta alguém chegar até nós e falar, nossa, eu tô precisando, tô passando por uma necessidade, e você dizer assim, vou orar por você. Eu vou orar e Deus vai te abençoar. Muitas vezes é Deus que está colocando aquela pessoa diante de você e você está dizendo, tá bom, vou orar por você. Muitas vezes é claro que nós não temos, muitas vezes a condição de ajudar aquela pessoa financeiramente. Mas muitas vezes nós temos um alimento, uma roupa, um sapato, e nós precisamos fazer a nossa parte. A obra, nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos por meio da fé. Mas a obra de caridade, a obra que nós fazemos é o fruto da nossa fé, é o fruto da salvação, do amor de Deus. Porque se o amor de Deus está em mim, eu vou querer transmitir esse amor para o outro, eu vou demonstrar o amor não somente com as minhas palavras, mas através dos meus atos eu vou ajudar, eu vou buscar mostrar para aquela pessoa que há um Deus que pode dar muito mais do que aquilo ali para ela, não financeiramente, mas espiritualmente. Então, eu vou querer fazer alguma coisa. Então, a nossa fé não deve ser somente com as nossas palavras. Poxa, eu tenho fé que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar uma roupa. Mas, poxa, vai lá você no seu guarda-roupa. Talvez tenha alguma roupa que você nem use mais e fica lá. E você diz, eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o final do ano.
Poxa, se você tem fé, então diga assim: eu vou abençoar tal pessoa, porque eu tenho fé que Deus vai me providenciar uma outra roupa para usar no final do ano, para usar em tal data, no inverno que seja. É dessa maneira que nós temos que ser. Quando nós olhamos, quando a igreja de Cristo, né, estava ali se formando, muitas pessoas se convertendo, havia uma ajuda, um auxílio, um ajudava o outro, a ninguém sobrava e a ninguém faltava. Mas hoje nós vemos uma coisa diferente, porque muitas vezes você vê um irmão, muitas vezes chegando com 2 carros, a esposa em um, o marido no outro, né? E muitas vezes você vê aquele irmãozinho que no dia de chuva tá ali chegando com os filhos dele ali, e muitas vezes você vê que não encontra uma pessoa nem sequer para dar carona para levar aquela família embora. Então você vê que há uma certa desigualdade. Em Deuteronômio, se eu não me engano, diz assim, Deus ele fala: sempre haverá pobres na terra. Então nós não devemos negar ajuda, né? Se eu estou vendo que o outro é menos desfavorecido que eu, e eu posso de alguma forma abençoar aquela pessoa, eu tenho sim que abençoar, eu tenho sim que ajudar. Só que muitas vezes nós temos também que ter aquele pensamento: nem sempre será a ajuda financeira que a outra pessoa está precisando. Muitas vezes a ajuda que ela precisa é um abraço, é uma palavra de conforto, é alguém que olhe nos olhos e converse com ela, que apenas ouça. Tem pessoas que estão sofrendo na casa, que está depressiva, pessoas que pensam em tirar a própria vida. E muitas vezes não tem um irmão que faça uma visita para aquela pessoa, que se importe, não que vá lá na casa daquela pessoa para pegar fofoca, só para saber o que está acontecendo, para julgar, para condenar, mas uma pessoa que está ali disposta a ajudar aquela pessoa a se levantar. Muitas vezes o irmão não aparece no dia da Santa Ceia, ou ele não vai na igreja durante um mês, e muitas vezes não há ninguém que se preocupe em dizer: poxa, o que está acontecendo com aquele irmão? Faz um mês que ele não vem na nossa igreja. Será que ele está doente? Será que ele está passando por alguma necessidade? O que está acontecendo com ele? Muitos acabam até julgando: fulano não veio para a igreja, aposto que já desviou. Nós precisamos ter mais esse amor, principalmente com a nossa casa, começando pela nossa casa. Muitas vezes o necessitado está dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos convivendo com uma pessoa depressiva, uma pessoa que está sorrindo por fora, mas que por dentro está um caco. Só que muitas vezes a gente ignora, a gente acha assim: o meu filho ele tá triste porque é frescura dele. É frescura porque ele tem tudo, ele tem comida, ele tem roupa, ele pode ter comida, ele pode ter roupa, mas às vezes não tem a sua atenção, não tem o seu amor. De repente passou algo na escola com ele e ele não te contou e ele está ali corroendo aquela tristeza, e você, ao invés de ali acolher o necessitado, você ignora. Tem pessoas que ajudam mais os outros lá fora do que a própria casa. Muitas vezes dá o melhor quando uma visita chega, mas não dá o melhor para sua própria família, não dá o melhor para os seus filhos, para o esposo, mas trata bem a esposa, o marido do outro, da outra. Então nós precisamos entender que a ajuda ao necessitado, ajuda ao nosso próximo, não envolve só o próximo lá fora, envolve também o nosso próximo dentro da nossa casa. Em Timóteo, no capítulo 5, Paulo ele vai dando uma série de instrução sobre ajudar os necessitados, sobre ajudar as viúvas. E ele diz assim, no versículo 4, no Timóteo 5:4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa, e a recompensar a seus próprios genitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então ele fala: olha, se tem uma viúva, então que a família dela aprenda a cuidar
dela, a cuidar de seus progenitores. Então, na versão NVI fala assim que diz assim, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para a sua família. Então, a palavra de Deus nos mostra, quer exercer piedade, quer mostrar amor? Amém. Isso é digno, isso é louvável diante de Deus. Mas comece pela sua casa. Comece ajudando os teus pais. Comece ajudando os teus irmãos. De repente você tem pessoas na sua família que estão passando necessidade e você não estende a mão. Você ajuda todo mundo, mas talvez um irmão, o seu pai, a sua mãe, você não ajuda. De repente você tem um irmão, uma irmã, o pai ou a mãe está precisando de uma palavra, de um abraço, de uma visita e você não faz isso. Isso é uma coisa para mim, isso é uma coisa para você, isso é uma coisa para todos nós pararmos e pensarmos e dizermos assim, poxa, será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou dando mais amor ao de fora, esquecendo a minha família? Como eu já falei, a necessidade não é só física. Muitas vezes o que aquela pessoa precisa é de um carinho, é de uma palavra. E como diz assim, né? Atos valem mais do que palavras. Não adianta você dizer assim, eu amo vocês moram no meu coração. Mas se você nem sequer está disposto a buscar entender qual é a necessidade do outro, de nada adianta. Logo no versículo 8 também, Timóteo 5 diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então ele mostra assim, se você não tem cuidado dos seus irmãos em Cristo, e principalmente dos da sua casa, você tem negado a fé, e é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Você sabe que é você ouvir assim e dizer assim, poxa, eu sou pior do que o incrédulo quando eu não ajudo uma pessoa. Sim, nós somos pior do que o incrédulo quando nós tampamos o nosso ouvido, os nossos olhos diante da dificuldade do outro. Eu tenho no meu coração de um dia ter essa possibilidade de fazer uma obra nos hospitais e também nos presídios. E eu oro para que o Senhor me capacite, me dê, me abra as portas, colocando pessoas para me ajudar, porque principalmente em presídio a gente sabe que não é algo muito fácil, você sofre muitas retaliações, você precisa realmente estar revestido do Senhor, precisa realmente ter uma direção do Senhor para estar fazendo uma obra. Mas eu tenho no meu coração de um dia fazer muito mais do que hoje eu busco fazer. E eu oro para que Deus estenda isso também para outras pessoas, que Deus levante cada dia mais pessoas dispostas a visitar aqueles que estão esquecidos, aqueles que muitas vezes estão ali num hospital, em um presídio, muitas vezes precisam de uma palavra e não tem muitas vezes nem quem o visite. Então, eu oro, sabe, para que Deus levante cada dia mais pessoas. Como tem aquela palavra que está lá em Mateus, que diz assim, que estive preso, não fosse me visitar. Estive doente, não fosse me visitar. Então, nós precisamos lembrar daqueles que estão presos, que são órfãos, das viúvas, daqueles que estão necessitados. Talvez tenha um irmão na sua igreja que está doente e você não foi visitar. Talvez tenha alguém na sua igreja que está passando por necessidade física e você não está ajudando. Então vamos lembrar, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de cada um, em nome de Jesus.